Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje, terça-feira, 11 de junho. Pois a obesidade infantil. Obesidade infantil é um dos maiores desafios enfrentados nos dias atuais por profissionais da saúde, pelos pais, psicólogos e educadores. A Pastoral da Criança, que por muito tempo lutou contra a desnutrição, hoje admite que usa o mesmo empenho para combater a obesidade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 16% dos meninos e 12% das meninas entre 5 e 10 anos estão obesos. Índice 4 vezes maior que há 20 anos atrás. É o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a psicóloga especialista em cardiologia e obesidade infantil, cardiologia pediátrica, obesidade infantil, e também psicoterapeuta do IT, a Renata Lisboa Machado. E também a nossa convidada, a endocrinologista e pediatra, Cristiane Kopasek. E você que está nos assistindo, você também pode participar através do Twitter, @CidadaniaTVE, ou então do nosso telefone, 3230-1530, faça a sua pergunta ou então nos dê a sua opinião sobre o assunto. Boa noite, sejam muito bem-vindas ao programa. Boa noite. Acho que a gente tem que começar assim já com isso. O que é a obesidade? O cálculo para se saber que uma criança é obesa é o mesmo, aquele o IMC, aquele do adulto? Tudo parecido? Quando é que uma criança está obesa, doutora Cristiane? Maria Helena, prazer estar aqui, prazer ter essa oportunidade de falar aos ouvintes, né? Esclarecer algumas questões importantes sobre esse tema que é super relevante. Então, o cálculo é o mesmo, índice de massa corporal, que leva em consideração o peso e a altura ao quadrado, é uma razão, né? Porém, a diferença em relação ao adulto é que a criança está em crescimento, né? Então, nós fazemos o mesmo cálculo, só que nós utilizamos uma curva, né? E essa curva tem percentis de normalidade. Digamos que a criança está normal se ela vai do 10º ao 85º percentil, percentil 10 a 85. Acima deste percentil já existe um sobrepeso e acima do percentil 95, obesidade. Então, assim, a gente acaba lidando muito com essa questão do gráfico. Mas uma dica muito importante, né? Se a gente vê que a barriguinha da criança já começa a salientar ou que ela está necessitando usar números de roupa muito além da idade dela, ou seja, tem 6 anos e está usando de 10. 10, 12, né? Uau. Opa, tem alguma coisa aí, né? Atualmente se usa bastante a circunferência abdominal também como um instrumento para aferir essa questão do excesso de peso, né? Com alguma dificuldade assim de estabelecer os limites, que para o adulto também está mais definido, mas até ajuda de uma forma didática, né? A gente fazer a medida da circunferência da criança, mostrar para ela que ela está acumulando gordurinha na barriga, é bem importante. Tá certo. Doutora Renata, por que esse comportamento? Por que tantas crianças gordinhas? Pois é, Maria Helena. Boa noite. Também obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Acho que tu começasse dizendo, né, que pela tua pergunta, algo que realmente revela, do ponto de vista comportamental, a questão da obesidade infantil, que ela é um enigma, né? A obesidade infantil hoje ela é uma epidemia. E há uma preocupação de todas as ciências, há uma preocupação interdisciplinar com a questão da obesidade, né? O que está acontecendo com as crianças, né? E uma das grandes questões é da gente poder pensar por que as crianças têm uma necessidade de comerem tanto, né? Que isso revela algo, né? Revela uma série de possibilidades, mas que se a gente for pensar num denominador comum, né? Tem algo que talvez esteja faltando, tem uma ansiedade aí, tem uma inquietação aí, né? E que aparece nesse excesso do comer. E que aparece no sedentarismo, que aparece nos hábitos alimentares inadequados e que aparece principalmente nesse tempo prolongado que elas ficam voltadas para todas essas telas do mundo contemporâneo. Quer dizer, quando vocês falaram aqui, além do peso, né? O que acarreta? Que problemas que são decorrentes de estar acima do peso? Então, Maria Helena, é um balanço energético positivo, como a gente chama, né? Se ingere mais alimento ou se ingere mais calorias, energia, do que se gasta. O que nós vemos nas nossas crianças hoje, né?
elas têm uma vida relativamente cheia de compromissos, né? Então elas precisam se alimentar muito à base de lanches, de preferência coisas muito práticas, muito prontas, né? O clássico suco de caixinha, que é um horror, né? Muitas coisas embaladinhas, né? E vão de um compromisso para o outro, ou passam, então, horas na frente do TV ou horas na frente do computador, acabam comendo muito e gastando pouco. Não tem aquela sistemática de brincar na rua, como a gente brincava, né? De se dar o direito de ser mais criança, né? Então, se come muito e se gasta pouco. Sim. Essa é uma matemática muito simples, que a gente tem que inverter. E em termos de saúde? Em termos saúde, problemas que são acarretados, a hipertensão... Mas com certeza. Então, assim, a gente sabe que a gordura abdominal, ela é uma grande vilã. Atualmente, a gente chama a gordura abdominal de um órgão endócrino, porque além de propiciar esse acúmulo de tecido adiposo, ele também secreta substâncias, por exemplo, pró-inflamatórias, né? Isso não se fala. Então, isso facilita tanto a doença cardiovascular, o excesso de peso sobrecarrega o coração e leva à hipertensão. Existe um desbalanço, assim, o organismo não consegue mais equilibrar essa energia em forma de açúcar e glicose, acaba havendo uma resistência à insulina que leva ao diabetes, né? E uma coisa que quase não se fala e que eu até gosto de alertar os pais: existem estudos muito sérios que já demonstraram a relação entre obesidade e câncer, né? Então, assim, isso precisa ser levado em consideração, né? Olha a responsabilidade que nós temos, que os pais têm na questão da prevenção desse tipo de doença. Que é uma doença que eram doenças que eram vistas como doença dos adultos, só que a gente vê já nos adolescentes. Certo. Né? E aí, levando em consideração assim, aos aspectos de comportamento, envolve uma questão no relacionamento dessas crianças. Envolve. Né? E envolve também, se a gente for pensar, um tempo mais reduzido do brincar. O tempo da infância é o tempo do ser, né? Do experimentar, do compartilhar, do não se preocupar tanto, né? E o tempo dos adultos, assim, o tempo quando os adolescentes começam a se preocupar, é mais um tempo do fazer. E hoje, de alguma forma, tem, assim, né, uma tendência a muitos pais se preocuparem com esse fazer das crianças precoce, né, preocupados lá com o mercado de trabalho, e isso certamente pode deixar as crianças ansiosas também, né? Uma variável.